Imagine por um instante que tudo o que você acredita ser espontâneo nas interações humanas, os elogios, as promessas, as gentilezas e até aquele sorriso aparentemente sincero, na verdade, muitas vezes, não passa de estratégia. Uma peça bem calculada dentro de um jogo silencioso que quase ninguém percebe que está jogando. E agora responda: quantas vezes você confiou em alguém para só depois descobrir que aquela pessoa nunca foi de fato quem parecia ser? Quantas vezes percebeu que por trás de uma fala doce existiam interesses ocultos, intenções que jamais foram declaradas? O que poucos sabem, e quase ninguém quer admitir, é que vivemos rodeados de jogos invisíveis. Jogos de poder, influência, sedução, manipulação e sobrevivência. E o mais assustador não é que eles existem. O mais assustador é que você já participou deles muitas vezes, sem sequer perceber. E não se trata de algo novo. Isso é mais antigo do que imaginamos. Nicolau Maquiavel, há mais de 500 anos, já alertava: o mundo é regido por interesses. E quem não aprende a enxergar além das palavras se torna presa fácil na mão dos que sabem jogar. Sabe aquele colega que parece sempre disposto a ajudar? Ou aquele amigo que só aparece quando precisa de algo? Ou aquele chefe que elogia, mas na sequência te sobrecarrega? Cada movimento desse não é aleatório. Existe uma intenção. Existe uma necessidade oculta. Existe um jogo. E é exatamente aqui que começa a diferença entre os que vivem sendo manipulados e os que começam, de fato, a enxergar as regras desse tabuleiro invisível. Quando Maquiavel escreveu O Príncipe, ele não estava apenas falando de política. Ele estava entregando um mapa, um manual da natureza humana. Um retrato cru, muitas vezes desconfortável, sobre como as pessoas se comportam quando querem algo, seja poder, dinheiro, validação ou influência. A questão é que, no mundo real, quase ninguém diz o que realmente pensa. Quase ninguém revela suas verdadeiras intenções. A maioria das pessoas veste máscaras sociais, ajusta seu discurso, controla suas expressões, tudo para criar a imagem que lhes convém. E quem não sabe perceber isso, vive acreditando em ilusões. Agora pare e pense: quantas oportunidades você já perdeu por não perceber que alguém estava te enrolando? Quantas vezes confiou em promessas que nunca foram cumpridas? Quantas vezes você percebeu tarde demais que foi usado? A verdade é uma só. Enquanto você não aprende a ler as pessoas como se fossem um livro aberto, você está inevitavelmente jogando no escuro. E jogar no escuro tem um preço alto. E o mais interessante é que os sinais estão sempre lá. Sempre. Eles nunca desaparecem. As pessoas podem mentir com as palavras, mas dificilmente conseguem mentir com os gestos, com o tom de voz, com as microexpressões, com os pequenos detalhes que escapam quando a mente consciente não está no controle. Maquiavel sabia disso. E ele observava o mundo de forma quase cirúrgica. Entendia que por trás da aparência existe sempre uma verdade mais profunda. Aquela que a maioria não quer mostrar, mas que, inevitavelmente, transborda para quem sabe observar. Por isso, o primeiro passo não é julgar, não é apontar o dedo, nem se revoltar com a natureza humana. O primeiro passo é entender que este jogo invisível não é uma escolha. Ele simplesmente existe. E negar isso é como fechar os olhos no meio de uma tempestade, acreditando que se você não olhar, ela não vai te atingir. E se existe um jogo, existem também regras. Existem padrões. Existem comportamentos que se repetem e que podem ser lidos, interpretados e, mais do que isso, previstos. A partir desse momento, a sua percepção começa a se transformar.
você passa a entender que cada sorriso pode ser um convite ou uma armadilha, que cada elogio pode ser sincero ou um instrumento de manipulação e que, muitas vezes, a ausência de palavras fala mais do que 1000 discursos. A grande questão é, você quer continuar jogando no escuro? Ou está pronto para acender essa luz e começar a enxergar o jogo invisível que sempre esteve aí, bem na sua frente? E é exatamente sobre isso que nós vamos mergulhar a partir de agora, porque entender esse jogo é apenas o começo. O próximo passo é compreender por que as pessoas nem sempre mostram quem realmente são. Existe uma verdade desconfortável que poucos têm coragem de encarar. A maioria das pessoas, em maior ou menor grau, vive escondendo partes de si. Escondem intenções, desejos, fraquezas e até medos. E não fazem isso por maldade, necessariamente. Fazem porque aprenderam que mostrar quem se é de verdade pode ser perigoso. Desde os tempos mais antigos, entender a natureza humana foi uma questão de sobrevivência. E ninguém, absolutamente ninguém, analisou isso de forma tão crua, tão direta e tão desconfortável quanto Maquiavel. Nicolau Maquiavel não era um teórico isolado em uma torre. Ele estava no centro dos jogos políticos, das traições, das alianças frágeis e dos acordos ocultos que regiam os bastidores do poder na Itália do século XVI. Tudo o que ele escreveu não foi fruto de suposições, foi fruto de observação direta. Observação da essência humana, nua, crua e sem máscaras. E o que ele percebeu é algo que muitos até hoje fingem não querer enxergar. O ser humano raramente age movido pela virtude pura. Pelo contrário, somos quase sempre movidos por interesses, por desejos ocultos, pela busca constante de preservar nossos próprios ganhos, nossa imagem, nosso território emocional, financeiro e social. É duro ouvir isso, sem dúvida, mas é justamente por ser desconfortável que é verdadeiro. E aqui vem o ponto central. Se a maioria das pessoas busca proteger seus interesses, faz todo o sentido que nem sempre elas mostrem quem realmente são. Afinal, ser totalmente transparente é se expor, é se tornar vulnerável, é entregar cartas demais no jogo da vida. Maquiavel dizia que, para entender as pessoas, é preciso observar não aquilo que elas dizem, mas aquilo que elas fazem quando pensam que ninguém está observando. Porque as palavras são moldáveis, as aparências são facilmente manipuláveis, mas os padrões de comportamento, esses, sim, revelam a verdadeira essência. Ele sabia que, em público, todos tentam parecer virtuosos, corretos, empáticos. Mas nos bastidores, quando as luzes se apagam e as máscaras caem, é que surgem as verdadeiras intenções. É ali que mora a essência da leitura humana, e isso não vale apenas para políticos, líderes ou pessoas no topo do poder. Isso vale para absolutamente todos nós. No trabalho, nos relacionamentos, na vida social, todo ser humano, consciente ou inconscientemente, aprende a esconder fraquezas, disfarçar interesses e modelar comportamentos para se adaptar, sobreviver ou conquistar o que deseja. Mas aqui existe uma chave poderosa que muda completamente o jogo. Se por um lado as pessoas escondem, por outro, elas deixam rastros. Sempre deixam, porque mesmo que tentem controlar, o inconsciente se manifesta. O corpo revela. As microexpressões escapam. As incoerências surgem nas pequenas falhas de discurso. É como tentar esconder água em uma peneira. Por mais esforço que se faça, algo sempre escapa. E é aqui que mora a maestria maquiavélica. Desenvolver a capacidade de perceber esses microvazamentos da verdade. Ler as entrelinhas. Enxergar não apenas o que é dito,
mas, principalmente, aquilo que é cuidadosamente evitado. E sabe qual é o detalhe mais cruel? Muitas vezes, as pessoas nem estão conscientes das próprias intenções ocultas. Elas mesmas acreditam nas máscaras que construíram. A pessoa que diz que só quer ajudar pode inconscientemente estar buscando aprovação, controle ou influência. O colega que se mostra sempre prestativo pode estar acumulando créditos emocionais para, lá na frente, cobrar favores. Por isso, Maquiavel nunca foi um defensor da maldade. Ao contrário do que muitos pensam, ele não ensinava a ser cruel, ele ensinava a enxergar o mundo como ele é, não como gostaríamos que fosse. E quando você passa a observar dessa forma, algo muda profundamente dentro de você, porque você começa a entender que nem todo sorriso é sincero, que nem todo elogio é gratuito, que nem toda aproximação é desinteressada. Mas ao mesmo tempo, percebe que isso não é motivo para paranoia, porque o objetivo aqui não é desconfiar de tudo e de todos. O objetivo é desenvolver consciência, é aprender a ler os códigos sociais, é entender que a vida é um jogo e que jogar bem não é maldade, é inteligência emocional, é proteção e, acima de tudo, é poder. E se até aqui você começa a perceber que sim, existe muito mais acontecendo nas entrelinhas do que parece, então você está pronto para dar o próximo passo, porque agora vamos mergulhar em como exatamente as pessoas revelam suas intenções, mesmo quando tentam esconder. Os sinais estão lá, sempre estiveram. E quem aprende a ler esses sinais nunca mais é enganado da mesma forma. Existe uma habilidade silenciosa, quase invisível, que separa os ingênuos dos estrategistas, os manipulados dos que assumem o controle, e os que vivem às cegas dos que navegam com maestria no jogo social. Saber decifrar os sinais ocultos é como ter acesso a uma linguagem secreta, uma linguagem que poucas pessoas sequer sabem que existe, mas ela está ali, sempre esteve, e quem aprende a lê-la jamais volta a ver o mundo da mesma forma. Você já percebeu que às vezes uma pessoa diz, tá tudo bem, mas algo no tom, no olhar, na postura, denuncia que não está nada bem? Ou então aquele colega que te faz um elogio, mas você sente que existe uma pontinha de inveja, de falsidade, de segunda intenção. O curioso é que você sentiu, mas não sabe explicar exatamente como percebeu. É como se o corpo falasse mais alto que as palavras, pois é exatamente isso que acontece, e é aqui que mora o segredo. O corpo não sabe mentir. As microexpressões faciais, os movimentos sutis, o tom de voz, o ritmo da respiração, a dilatação da pupila, a rigidez do pescoço, os movimentos das mãos. Tudo isso são respostas involuntárias que escapam do controle racional. Maquiavel não falava em microexpressões porque na sua época esse termo sequer existia. Mas ele sabia, por pura observação, que o comportamento humano sempre entrega, sempre. Ele entendia que, quando alguém discursa sobre generosidade, mas segura fortemente os próprios recursos, há uma contradição que revela muito mais do que qualquer palavra. E acredite, essas contradições estão por toda parte. Pessoas que sorriem, mas com os olhos tensos, que dizem pode contar comigo, enquanto cruzam os braços e se inclinam para trás, afastando-se sutilmente, que juram que estão felizes, mas mantêm os lábios cerrados, tensos, com microexpressões de desconforto. E aqui entra um ponto crucial. Não é sobre olhar apenas para um sinal isolado. É sobre observar o conjunto. É sobre entender a coerência, ou a falta dela, entre discurso, expressão e comportamento. Imagine alguém que te diz, confia em mim, eu vou te ajudar. Mas enquanto fala,
desvia o olhar, toca o nariz, engole seco e aperta os lábios. Esses são microgestos clássicos de desconforto, de mentira ou, no mínimo, de insegurança com o que está sendo dito. Agora perceba, isso não é misticismo, não é intuição mágica, é neurobiologia pura. Quando uma pessoa mente ou esconde algo, o cérebro entra em estresse, e esse estresse ativa microcontrações musculares involuntárias. São vazamentos da verdade, que escapam apesar de todos os esforços conscientes para esconder, mas não para por aí. Além das microexpressões, existem outros códigos. O tom de voz, por exemplo. Quando alguém está escondendo algo, a voz tende a mudar sutilmente. Pode ficar mais aguda, mais rouca, ou até quebrar no meio da frase. O ritmo da fala também entrega. Pessoas que estão inseguras tendem a falar mais rápido ou mais devagar, dependendo da situação. E até o silêncio. Fala. Quando você faz uma pergunta direta e a pessoa demora demais para responder, ou responde rápido demais, sem sequer pensar. Ambos os extremos podem ser sinal de que ela está arquitetando uma resposta socialmente aceitável e não uma resposta genuína. E sabe o que é ainda mais poderoso? O que as pessoas não fazem também fala. A ausência de determinados comportamentos é muitas vezes mais reveladora do que sua presença. Um amigo que nunca celebra suas conquistas. Um colega que jamais te defende publicamente, mesmo quando finge ser próximo. Um parceiro que evita determinados assuntos de forma recorrente. Isso não são coincidências. Isso são sinais. Maquiavel ensinava que o comportamento humano, quando observado com atenção, funciona como um mapa, e esse mapa leva direto às intenções ocultas. O problema? A maioria das pessoas está tão focada nas palavras, tão distraída com as aparências, que sequer percebe a quantidade de informação que o outro está inconscientemente entregando. E, aqui, surge uma questão profunda. O quanto da sua vida poderia ter sido diferente se você tivesse percebido esses sinais antes? Quantas decepções, quantas frustrações, quantas traições poderiam ter sido evitadas se você soubesse ler, de fato, o que estava nas entrelinhas? A boa notícia é que essa habilidade não é dom, não é talento inato, é técnica, é treino, é desenvolvimento de percepção, e quanto mais você exercita, mais afiado seu radar fica. E o mais fascinante é que quando você começa a perceber esses padrões nos outros, algo ainda mais poderoso começa a acontecer. Você começa a perceber esses padrões em si mesmo, e isso te dá um nível de autoconsciência que poucos têm. Um nível que te protege e te fortalece. Porque no final das contas, decifrar os sinais ocultos não serve apenas para se proteger dos outros. Serve também para entender seus próprios jogos internos, seus próprios mecanismos, suas próprias contradições. E se até aqui você começa a enxergar como as pequenas atitudes revelam grandes verdades, então prepare-se, porque existe uma ferramenta ainda mais poderosa, que poucos usam, mas que, quando aplicada, obriga qualquer pessoa a mostrar quem realmente é. O nome dessa ferramenta? O poder da escuta estratégica. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Existe uma habilidade tão subestimada que chega a ser quase ignorada pela maioria das pessoas. Uma habilidade tão poderosa que, quando dominada, não apenas revela o que os outros tentam esconder, como também faz com que eles entreguem espontaneamente informações que jamais diriam em situações comuns. E essa habilidade não é falar bem, não é argumentar, não é ser persuasivo. Essa habilidade é ouvir, mas não ouvir de qualquer jeito. É ouvir de forma estratégica, inteligente, intencional. É saber usar o silêncio como uma arma poderosa de revelação.
Parece simples, não é? Mas não se engane. A maioria das pessoas não sabe ouvir. Elas escutam para responder. Não escutam para entender. Elas ficam tão ocupadas formulando o que vão dizer em seguida que perdem o que está sendo dito. E mais importante ainda, o que não está sendo dito. Maquiavel sabia disso. Nos bastidores da política renascentista, ele entendia que, muitas vezes, o silêncio era mais revelador do que qualquer interrogatório. Porque quando você deixa o outro falar e falar, chega uma hora em que ele abaixa a guarda e, sem perceber, entrega verdades que nunca pretendia revelar. E aqui entra uma das ferramentas mais sutis e poderosas, o desconforto do silêncio. Você já percebeu que, quando uma conversa cai naquele silêncio estranho, as pessoas correm para preenchê-lo? É quase instintivo. O cérebro humano detesta o vácuo social. E para quebrar esse desconforto, a maioria começa a falar. E, no impulso de preencher o espaço, acabam revelando mais do que deveriam. Por isso, quando você faz uma pergunta e simplesmente fica em silêncio, olhando, aguardando, você coloca o outro numa posição desconfortável. E na tentativa de aliviar esse peso, ele começa a se justificar, a complementar, a explicar além da conta. E nesse processo, as verdadeiras intenções escorrem. Mas não é só o silêncio. A escuta estratégica envolve também o uso de perguntas abertas, inteligentes, que obrigam o outro a se expor. Perguntas que não podem ser respondidas com sim ou não. Perguntas como: o que exatamente você quis dizer com isso? E como você se sentiu nessa situação? O que te motivou a fazer isso dessa forma? Me conta mais sobre isso. Quando você lança esse tipo de pergunta e se cala, mantendo uma postura neutra, o jogo muda. Porque o outro sente a necessidade de preencher o espaço. E nesse preenchimento, começa a revelar pensamentos, medos, desejos e até incoerências. E mais, enquanto a pessoa responde, você não está ali apenas ouvindo as palavras. Você está observando os gestos, as microexpressões, o tom de voz, as pausas, os desvios de olhar, as hesitações. Cada microdado é uma pista. Cada detalhe é uma peça do quebra-cabeça. Sabe aquele momento em que alguém diz, eu confio em você, mas desvia o olhar? Ou aquele, claro que não estou chateado, dito com os lábios contraídos e o corpo enrijecido? É nesse exato instante que o jogo se revela. E existe ainda uma camada mais profunda. Quando você se posiciona como um ouvinte atento, presente e silencioso, você tira o foco de si e coloca todo o peso da exposição no outro. É ele quem precisa se explicar. É ele quem fica desconfortável com o próprio discurso. E nesse jogo sutil, quem fala demais, inevitavelmente, se entrega. Maquiavel entendia que muitas vezes não era preciso fazer acusações nem confrontos diretos. Bastava deixar que o outro se enredasse nas próprias palavras. Porque, quanto mais alguém tenta controlar a própria imagem, mais se perde em contradições, em justificativas desnecessárias e nas verdades que escapam, mesmo quando não deveriam. E há um detalhe ainda mais poderoso nesse processo. Quando você domina a escuta estratégica, você também aprende a reconhecer quando alguém está usando isso contra você. Percebe quando o outro te faz perguntas que parecem inocentes, mas que na verdade são iscas. Percebe quando o silêncio do outro não é desatenção, mas sim estratégia. E isso te dá um nível de proteção, de controle e de clareza, que muda absolutamente tudo. Afinal, quem controla o silêncio, controla o jogo. E talvez agora você esteja se perguntando, mas e quando o outro não fala? E quando ele disfarça tão bem que parece não haver contradições visíveis? Pois saiba que até esse silêncio
Essa aparente neutralidade já é uma resposta. O silêncio excessivo, a evasão de determinados assuntos, as respostas genéricas. Tudo isso é tão revelador quanto um discurso cheio de detalhes. Porque quando alguém foge de um tema, é exatamente ali que mora algo que ele não quer que você veja. E se até aqui você começa a perceber como a escuta estratégica desmonta máscaras, então está pronto para o próximo nível. Porque agora é hora de entender como reconhecer quando as pessoas estão, de fato, tentando te manipular. Esse é um território onde o pensamento maquiavélico se torna não apenas útil, mas absolutamente indispensável. Sabe qual é a forma mais perigosa de manipulação? Aquela que você nem percebe que está acontecendo. É aquela que se disfarça de gentileza, de cuidado, de empatia, mas que, na verdade, carrega segundas e até terceiras intenções cuidadosamente camufladas. E o mais desconfortável de tudo é que isso não acontece só com estranhos. Na maioria das vezes, vem justamente de quem está mais próximo. Colegas, amigos, familiares, parceiros. Pessoas que aprenderam, muitas vezes de forma inconsciente, a usar o jogo social para fazer você dançar conforme a música delas. E aqui surge uma verdade brutal que Maquiavel já denunciava há mais de 500 anos. Nem toda bondade é sincera. Nem todo elogio é gratuito. Nem toda ajuda é desinteressada. Mas como identificar isso? Como perceber quando alguém está te manipulando, mesmo que de forma sutil, silenciosa, quase imperceptível? O primeiro sinal sempre aparece nas trocas desbalanceadas. A pessoa oferece ajuda, faz favores, demonstra atenção, mas no fundo está construindo uma dívida invisível. Uma dívida emocional. Porque lá na frente, isso vira cobrança, vira chantagem velada, vira pressão disfarçada de "lembra que eu te ajudei?". Maquiavel chamava isso de dar a impressão de virtude. Uma estratégia onde se constrói uma imagem de bondade, de generosidade, de confiabilidade. Mas não porque isso é genuíno, e sim porque isso é funcional, serve a um propósito, é uma moeda de troca. Outro sinal clássico da manipulação está nos elogios excessivos, no carinho desproporcional, nos gestos grandiosos que parecem não ter motivo. Quando alguém te coloca em um pedestal, tome cuidado, porque, em geral, quem coloca também sabe exatamente como te derrubar se necessário. E existe ainda um padrão que é extremamente revelador: o uso da culpa como ferramenta de controle. Frases como "depois de tudo que eu fiz por você, se eu não me importasse, nem estaria falando isso. Eu só quero o seu bem, mas você não entende". Percebe? O discurso vem revestido de cuidado, de preocupação, de amor até. Mas, no fundo, carrega uma estrutura de pressão, de controle emocional, de manipulação velada. E é justamente esse verniz de boas intenções que torna tudo mais difícil de identificar e mais perigoso. Agora, talvez você esteja se perguntando: mas será que todo mundo que ajuda ou elogia está me manipulando? E a resposta é: não. Nem todo gesto positivo carrega uma segunda intenção. O que diferencia uma ajuda genuína de uma manipulação são os padrões que vêm depois. A ajuda sincera não gera cobranças ocultas, não exige lealdade cega, não joga a culpa em você quando você toma decisões diferentes. Já a manipulação se alimenta exatamente disso. Ela não suporta a sua autonomia. Ela não suporta quando você sai do roteiro que ela criou para você. E Maquiavel sabia que em qualquer relação, seja pessoal, profissional ou política, quem não percebe esses jogos acaba sendo peça, nunca jogador. E sabe qual é a ironia mais cruel? Muitas vezes, quem manipula nem se vê como manipulador.
Muitas dessas pessoas, de fato, acreditam que estão apenas ajudando, cuidando, protegendo. Elas não enxergam que, no fundo, estão construindo prisões emocionais, correntes invisíveis, feitas de afeto, de favores, de falsas preocupações. E aqui surge uma das ferramentas mais poderosas para se proteger desse tipo de dinâmica. Observar as reações quando você estabelece limites, quando você diz não, quando você recusa um favor, quando você escolhe algo diferente do que a pessoa esperava. É nesse momento que a máscara muitas vezes cai, e você percebe quem estava de fato oferecendo ajuda sincera e quem estava apenas arquitetando um controle disfarçado de cuidado. Porque quem realmente se importa, respeita seus nãos, respeita sua liberdade, respeita sua autonomia. Mas quem estava te manipulando, reage com cobrança, com chantagem emocional, com afastamento súbito, com frieza repentina. Porque o jogo deixou de ser interessante quando você saiu do papel que ela havia te dado. Maquiavel diria que o mundo é, em essência, um palco onde todos representam papéis que favorecem seus próprios interesses. A questão é, você está sendo o autor do seu próprio roteiro? Ou está atuando no roteiro que escreveram para você? E se até aqui você começa a perceber esses padrões de manipulação, se começa a conectar pontos que antes pareciam desconexos, então se prepare. Porque existe uma estratégia ainda mais poderosa, uma estratégia que não só revela, como obriga qualquer pessoa a mostrar quem realmente é. E ela começa quando você entende como o simples ato de mudar sua própria postura faz com que os outros se revelem sem perceber. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Existe uma verdade tão poderosa que quando você entende, sua percepção sobre o comportamento humano muda para sempre. As pessoas não mostram quem são de forma espontânea. Elas mostram quem são quando você as obriga a sair do roteiro. Sim, isso mesmo. O comportamento humano funciona como um reflexo, um espelho. E na maioria das vezes, o que você vê nos outros é na verdade uma resposta à sua própria energia, à sua postura, à sua comunicação. E aqui mora um dos segredos mais maquiavélicos e ao mesmo tempo mais libertadores da leitura social. Quando você muda, o outro se revela. Imagine isso. Você é aquela pessoa sempre prestativa, disponível, compreensiva. Alguém que evita conflitos, que quer agradar, que diz sim mais vezes do que deveria. Nesse papel, você ativa nas pessoas um comportamento específico. Elas se acostumam. Elas se moldam à sua entrega. Agora, faça o experimento. Comece a dizer não com mais frequência. Estabeleça limites claros. Pare de se justificar tanto. Diminua a necessidade de agradar. Assuma uma postura mais centrada, mais firme, mais focada em seus próprios interesses, sem ser rude, apenas assertivo. O que você acha que acontece? Sim, o outro se revela. Porque quem estava perto de você apenas pelo conforto de te ter sempre disponível, começa a se incomodar. Quem te via como alguém manipulável, começa a resistir, a questionar, a te acusar de ter mudado, de estar diferente. De repente, as máscaras começam a cair. Maquiavel entendia perfeitamente essa dinâmica. Ele sabia que a verdadeira natureza das pessoas não aparece quando tudo está confortável, e sim quando o contexto muda, quando a dinâmica de poder se altera. Quando quem antes cedia, agora impõe. Quando quem antes era previsível, se torna imprevisível. E isso vale para absolutamente tudo. Amizades, relacionamentos, trabalho, sociedade. Quer saber se aquele colega é realmente seu amigo ou só se aproxima quando precisa? Experimente se tornar menos acessível. Observe quem permanece e quem some.
Quer saber se aquele parceiro te respeita de verdade ou apenas se aproveita da sua disponibilidade. Comece a dizer não quando for necessário. Observe quem acolhe sua nova postura e quem tenta te trazer de volta para o antigo papel. Essa é a dinâmica dos espelhos sociais. As pessoas não suportam quando você quebra o script que elas escreveram para você. Porque, na verdade, muitas relações não são construídas sobre quem você é, mas sim sobre quem você permite que os outros pensem que você é. E aqui surge algo ainda mais profundo. Quando você altera sua postura, você não apenas revela os outros, você também se revela para si mesmo. Descobre forças que não sabia que tinha. Descobre que não precisa ser refém da aprovação, da aceitação, do medo do conflito. Descobre que ser firme não é ser grosseiro, que ser claro não é ser egoísta. E, ao mesmo tempo, percebe que quem se incomoda com seus limites não estava interessado em você. Estava interessado no que você fazia por eles. Maquiavel diria que o poder não está apenas no controle dos outros, mas, antes de tudo, no controle de si. E controlar a própria postura, a própria comunicação, a própria energia é uma das armas mais poderosas que você pode ter. E existe um efeito colateral poderoso nisso tudo. Quando você muda sua vibração, sua presença, sua postura, você começa a atrair pessoas diferentes. Pessoas que não estão interessadas em te explorar, em te sugar, em te manipular, mas sim em se conectar de forma verdadeira, adulta, equilibrada. Porque a verdade é simples. Quem só se aproxima de você quando você está vulnerável não merece estar ao seu lado quando você está forte. E a partir desse momento você percebe que a leitura das pessoas não é apenas sobre observar os outros. É sobre entender a dança invisível que acontece entre a sua energia e a deles. É sobre perceber que, muitas vezes, você não precisa dizer nada. Basta mudar sua postura e o mundo ao seu redor começa a se reorganizar. E é exatamente nesse ponto que surge o ápice desse processo. Porque se até aqui você já aprendeu a perceber os jogos ocultos, os sinais não verbais, as manipulações disfarçadas e como o espelho social expõe a verdadeira natureza das pessoas, então você está preparado para ir além. Está preparado para transformar essa habilidade, não apenas em proteção, não apenas em clareza, mas sim em poder pessoal real, prático e aplicável em todas as áreas da sua vida. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Chega um momento em que observar não é mais suficiente. Ler as pessoas, perceber os sinais, decifrar intenções ocultas, tudo isso é extremamente poderoso, sim. Mas, e agora? O que fazer com essa habilidade? Como transformar percepção em poder? Como sair do papel de mero observador e se tornar protagonista absoluto do próprio jogo? É aqui que a verdadeira maestria começa. Porque saber ler as pessoas não é, em si, o objetivo final. É apenas o primeiro degrau. O que realmente muda sua vida é saber o que fazer com essa informação. É transformar cada leitura, cada percepção, cada sinal detectado em ação estratégica, em escolhas conscientes, em decisões que te posicionam no jogo, não mais como peça, mas como quem segura o tabuleiro. E isso começa por uma mudança radical na sua própria mentalidade. Quando você domina a leitura social, percebe que o mundo não é e nunca foi um ambiente puramente meritocrático, justo, linear. O mundo é um campo de forças, de interesses, de alianças, de percepções. E quem não entende isso, vive correndo atrás, vive sendo surpreendido, vive apagando incêndios. Maquiavel ensinava que o poder não pertence necessariamente aos mais fortes, aos mais ricos, nem aos mais inteligentes. O poder pertence a quem entende o jogo. E entender o jogo é, antes de tudo, entender as pessoas
E aqui surge uma virada poderosa. Quando você sabe quem é quem, quando percebe quem joga limpo, quem manipula, quem mente, quem tenta te usar, você ganha uma liberdade que poucos possuem. Liberdade de escolha. Liberdade de decidir com quem se conecta, até onde se envolve, quando se afasta e quando se aproxima. E mais do que isso, você aprende a criar contextos, porque não basta reagir ao que o outro te mostra. A verdadeira maestria está em construir o ambiente que faz os outros se revelarem, que obriga os falsos a se afastarem, que atrai os fortes, os autênticos, os leais. Imagine isso. Você entra numa negociação, numa entrevista, numa conversa importante e percebe nos primeiros minutos quem está jogando limpo, quem está tentando te seduzir com falsas promessas, quem quer te conduzir, quem te subestima. Cada sorriso, cada pausa, cada detalhe do discurso são como palavras sublinhadas em um livro. Você lê, você entende, você decide. E nesse exato instante, você percebe. Ler pessoas é ter vantagem, é antecipar movimentos, é saber exatamente quando ceder, quando pressionar, quando recuar, quando avançar. E mais, você percebe que o poder não está apenas no que você vê no outro, mas principalmente no controle absoluto que você passa a ter sobre si mesmo. Porque, veja bem, quem lê os outros, mas não lê a si, se torna apenas um observador crítico, talvez até amargo. Agora, quem lê o outro e a si mesmo, atinge um nível de autocontrole que poucos sequer imaginam ser possível. Você começa a perceber seus próprios gatilhos, suas próprias vulnerabilidades, seus próprios pontos cegos. E quando percebe, você neutraliza, você recalibra, você se fortalece. E o efeito disso é que você se torna absolutamente imprevisível. Quem antes te manipulava não sabe mais como te acessar. Quem antes jogava com sua culpa, com sua carência, com sua necessidade de aceitação, percebe que essas portas estão fechadas. E de repente, os jogos que antes te prendiam simplesmente deixam de te afetar. E mais, sua presença começa a mudar. Porque quem lê pessoas se posiciona de outra forma no mundo. Sua linguagem corporal muda, seu tom de voz muda, seu olhar muda, sua energia muda. E o mundo responde a isso. Você percebe que não precisa mais gritar para ser ouvido, nem agradar para ser aceito, nem se curvar para ser amado. Porque sua simples presença começa a gerar respeito, começa a gerar curiosidade, começa a gerar impacto. Isso não é sobre se tornar frio, calculista ou distante. Pelo contrário, é sobre se tornar alguém que vive de forma profundamente consciente, lúcida, livre. Alguém que escolhe, que decide, que constrói relações genuínas, mas sem abrir mão de sua própria autonomia. Maquiavel diria que essa é a verdadeira virtude, não aquela bondade ingênua que se oferece ao acaso, mas aquela força interna que permite navegar no caos do mundo, sem se perder, sem se corromper, sem se submeter. E quando você chega nesse nível, algo mágico acontece. As situações que antes te pareciam injustas, desafiadoras, difíceis, passam a ser vistas apenas como tabuleiros. Tabuleiros onde você escolhe jogar ou não. E a partir daqui, surge uma pergunta inevitável. Uma pergunta que Maquiavel sussurraria no seu ouvido se estivesse aqui hoje. Se você já sabe ler os outros, então está pronto para aprender como fazer os outros lerem você exatamente da forma que você quiser. Porque sim, existe um nível ainda mais poderoso. O nível onde você não apenas lê as intenções dos outros, mas começa a controlar as percepções que os outros têm de você. Mas isso é um outro jogo.
e se você quiser, podemos entrar nele.